Muito bem, agora são exatamente 13 horas e eu já tenho na linha o Dr. Wagner. Anunciamos agora há pouco uma entrevista importante. Tenho na linha o Dr. Wagner Tadeu Ligabó. Ele atende na clínica ICESP e é cirurgião cardíaco, atendendo no ambulatório do Hospital São Vicente, em Jundiaí, e com ele conversamos a partir de agora. Dr. Wagner, muito boa tarde. Como vai? Tudo bem? Boa tarde. Como vai? Como vai Itupeva? Um prazer falar com o senhor. Dr. Wagner, hoje um dia importante, Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Aliás, um tema que deve ser levado a sério sempre, não é, doutor? Porque o colesterol é elevado, ele sempre, hoje em dia, com as informações e com os estudos que se tem, ficou comprovadamente mais do que carimbado que ele é um vilão oculto, porque ao contrário de outros fatores de risco para o coração, para o cérebro, né? Que quando você tem o que a gente chama de fatores de risco são todos os males que podem afetar, principalmente cérebro, coração, rins e circulação das pernas, né? Então, o tabagismo, por exemplo, então o indivíduo fuma, o cara está vendo que está fumando, isso faz mal. O indivíduo tem pressão alta, ele sente alguma coisa, sente dor de cabeça, sente mal-estar. Diabético também, o diabetes também, que é um outro fator de risco importante, dá os seus sintomas, muita sede, muita fome, muita urina muito. Já o colesterol é um bandido escondido, porque ele pode estar com 400, o normal do colesterol é 200 miligramas por 100 decilitros, por 100 ml de sangue. Se o colesterol estiver 400 ou 600, ou seja, 2 vezes ou 3 vezes o normal, não vai dar sintoma absolutamente nenhum. E por isso que ele a gente chama ele de um bandido muito bem escondido. Chamar de assassino silencioso, como a gente chama a hipertensão, seria exagero ou não, doutor? Não é exagero, não. Eu acho que aí eu chamo de, na época da seleção brasileira, não a da Copa anterior, mas a da outra Copa, que tinha o quadrado mágico, eu chamo de quadrado trágico. O quadrado trágico é formado pelo colesterol elevado, pelo tabagismo, pela hipertensão e pelo diabetes. Esse é o quadrado trágico. E com tanta informação que existe hoje, doutor, as pessoas estão levando mais a sério a sua saúde ou o senhor acha que ainda há muito descuido nessa área? Olha, a melhor forma de você conscientizar a população sobre riscos é com a mídia, né? Esse serviço que você está fazendo hoje, por exemplo. É um serviço louvável. E de muito tempo, de mais ou menos de 10 anos para cá, a Sociedade Brasileira de Cardiologia intensificou a massificação de divulgação através da mídia dos malefícios de todos os grandes vilões, principalmente do coração. Então existe Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, Dia Nacional de Combate ao Diabetes, Dia Nacional de Combate ao Colesterol Elevado. São formas de conscientização, né? Então são datas homologadas, inclusive, por lei, né? Então, eu acho que hoje, recentemente, na revista do mês passado da Sociedade, no jornal informativo, o professor Malaquias, lá do INCOR, mostrou que houve um decréscimo de praticamente 9,8%, praticamente 10% das mortes por doença cardiovascular, por conta do melhor entendimento da população dos riscos à saúde desses grandes vilões, entre eles o colesterol. Sem dúvida, é muito importante porque é uma questão de estratégia de saúde do país, porque a doença que mais mata no país, 1/3 das mortes no Brasil, que são hoje, no censo de 2010, foram 386 mil mortes relacionadas à doença cardiovascular. Ou seja, 1/3 das mortes tem origem ou num infarto, ou num derrame cerebral, ou numa insuficiência cardíaca, que é tudo decorrente disso daí. Então, quer dizer, o resto fica com tudo. Então, um infarto, por exemplo, mata mais
que acidente de trânsito, mata mais que câncer. Então, 35% é abocanhado das mortes, são relacionadas pelo flagelo da doença cardiovascular. Por isso que atitudes preventivas, por exemplo, que são fáceis, não fumar, manter o peso ideal, fazer atividade física regular, controlar o seu açúcar, controlar a sua pressão e controlar o seu colesterol, bem como o seu triglicérides também, que é muito importante, são atitudes simples, relativamente simples, e que ajudam de forma muito importante o indivíduo a diminuir muito o risco dele ser vítima de uma doença cardiovascular. Doutor, olha que interessante, mas como o senhor falou, são muitos os casos de pessoas vindo a óbito por conta de doenças cardiovasculares. O interessante é que na maioria das vezes, ou em muitas vezes, não há nenhum aviso prévio para isso, nenhum sintoma é apresentado, não é? Normalmente, não. É o que a gente chama de acometimento silencioso, né? O súbito. Então, aquele morte súbita, por exemplo, muitas vezes está relacionado com um infarto mesmo, né? Então, o que o indivíduo tem que prestar atenção é o seguinte, principalmente na história familiar. Se tem algum familiar, pai, mãe, tio, direto, tio paterno, tio materno, que tiveram um infarto ou tiveram um derrame cerebral com menos de 60 anos, o risco dele ser um forte candidato a ter também é muito grande. Então, às vezes o camarada fala, mas eu não fumo, eu não bebo, eu não faço isso, faço aquilo. Mas se ele tem um caso ou 2 casos na família, diretamente relacionado a ele, em linhagem, ele tem que ficar esperto porque ele é um forte candidato. E o risco hereditário é o risco mais importante de o indivíduo desenvolver doença. Tá certo. Agora, os exames para prevenir dessas doenças são facilmente encontrados na rede pública de saúde, não é, doutor? Hoje em dia é amplamente estimulado até que os pacientes venham, façam seus exames regulares, né? Então, qualquer pessoa que vá a um posto de saúde hoje vai ser submetido a uma dosagem de açúcar, uma dosagem de colesterol, uma dosagem de triglicérides, uma dosagem de ácido úrico, vai fazer o seu eletrocardiograma. Isso daí, que são coisas muito simples, dão muitas pistas já para se desconfiar de alguma coisa. E esse serviço, hoje em dia, é franqueado a qualquer munícipe de qualquer cidade, porque é obrigação da medicina preventiva do SUS oferecer esse serviço. A gente ouve falar muito também no bom colesterol e o colesterol ruim. Existe essa distinção e como é isso, doutor? É o seguinte, o colesterol é uma substância que é produzida no organismo, né? Então, vamos falar, não, o colesterol vem de fora. Não, não é isso. O colesterol é uma molécula, né, que entra na formação de hormônios no organismo, na formação das paredes das células do organismo. Quer dizer, o colesterol é algo necessário ao organismo humano. O excesso dele é que é ruim, né? Então, o indivíduo tem um número de moléculas de colesterol produzidas. Então, a gente chama assim, tem o colesterol endógeno, que é o seguinte, é o colesterol que é feito pelo próprio organismo no fígado. O fígado que produz o colesterol, e o fígado, então, ele produz o necessário para o indivíduo girar, o suficiente, né? Então, 70% é colesterol que você mesmo produz, e 30% vem de fora, que você come carne, por exemplo, então tem colesterol na carne bovina, na carne suína, e em muitos outros alimentos tem colesterol. Esse colesterol, ele é distribuído pelo organismo, ele circula no organismo por proteínas, ele vai aderido a proteínas. Então, tem as proteínas maiores, de alta densidade, que a gente chama de HD, que é do inglês High Density, que significa alta densidade. Essa proteína, quando carrega colesterol, ela, por ser grande, dificilmente enrosca dentro da artéria
e vai causar aquela obstrução. Ela não enrosca na trama da artéria. Já o colesterol carregado pelas proteínas de baixa densidade, que a gente chama de LDL, essas aí são proteínas muito pequenininhas e o colesterol vai grudado nela. Essa é a que enrosca e que começa a formar a placa de gordura grudada e que vai entupindo a artéria. Então, a gente fala que o bom colesterol é aquele carregado pela proteína de alta densidade, pelo HDL. Então, quanto mais alto o seu HDL, melhor. E o que causa as obstruções é o colesterol carregado pela proteína de baixa densidade, que é o LDL, colesterol, né? A LDL é uma proteína que quanto mais alto essa, pior. Então, o que a gente considera bom? O indivíduo ter o HDL colesterol alto, então o HDL é chamado de colesterol bom. E o LDL colesterol baixo, que é considerado colesterol ruim. Deu para entender? Tá certo, doutor, deu para entender. É claro que é uma abordagem técnica, mas o senhor explicou muito bem, a gente conseguiu entender. Agora, então a melhor recomendação hoje, para terminar nossa conversa, nesse Dia Nacional de Combate ao Colesterol, é fazer os exames regulares e seguir a orientação do médico, né, doutor? Eu acho assim, importantíssimo, e tem outra coisa que eu acho que tem que ficar bem claro, né? Hoje em dia, sabe-se que o sedentarismo, aquela pessoa que usa só o carro para ir na padaria, ela não aumenta o HDL, o colesterol bom não sobe. Então, se você tem que fazer alguma coisa, vá a pé, desde que seja perto, né? Se você puder ir trabalhar a pé, ótimo, melhor, porque vai subir o seu colesterol bom e vai baixar o seu colesterol ruim, que é o nosso objetivo. Se você fuma, o colesterol ruim aumenta, né? Se você tem mania de comer muito fast food, muito lanche, esses embutidos, né? Vou comer um misto frio, ou um misto quente, ou um bauru, ou um cheeseburger. Isso tem alto teor de gordura e tem alto teor de colesterol. Então, a pessoa tem que ter a orientação para ter esse tipo de cuidado. Ter uma vida minimamente ativa, né? E também evitar o tabagismo e evitar consumir esses alimentos de fast food, que tem alto teor de colesterol. Tentar fazer uma dieta mais natural, lógico que pode comer de vez em quando, comer um cheeseburger, lógico, final de semana, uma pizza, tudo bem. Agora, não faça isso uma prática, porque tem gente que chega em casa, ou que trabalha muito, né? No corre-corre, chega, come qualquer coisa na hora do almoço, uma comida não balanceada, vira um hábito, e chega né? à noite em casa, faz um lanche, faz um bauru ou um misto quente, sei lá. E aí, isso daí não é saudável. E prestar atenção se teve algum caso familiar de doença, com menos de 60 anos, que a chance dele ter doença é maior. Mas na dosagem regular, pelo menos uma vez por ano, tem que ser feita. Tá certo, a gente percebe, além de toda a orientação que o senhor deu, que a atividade física realmente hoje é palavra de ordem, né, doutor? Está ligada diretamente à promoção da nossa saúde, não é? Sem dúvida, por conta que a atividade física regular, a gente aconselha sempre as pessoas fazerem, que não é complicado, né? O andar é o melhor exercício, né? Porque mexe com todos os grupamentos musculares, o indivíduo, né? Todos os músculos são solicitados. Andar 4 vezes por semana, 40 minutos, melhora em 35% a 40% a sua chance de diminuir um infarto. Então, andar, não precisa andar depressa, andar de uma forma confortável, 4 vezes por semana, 40 minutos. São 4 passeios de 40 minutos por semana. Não é complicado, não é difícil, sem contar que libera endorfina, que é uma substância, ou atividade, caminhar, que é uma substância que acalma e o indivíduo envelhece mais devagar. Então, ele fica jovem por mais tempo. Então, isso aí também colabora. Então, a atividade física é muito importante para quem vive esses dias tão atormentados que a gente está acostumado a viver nesse nosso Brasil de hoje. É verdade.
Doutor Wagner, muito obrigado pelas informações, importantes por sinal, nosso ouvinte ficou muito bem orientado com essa entrevista. Doutor Wagner, muito obrigado e uma boa tarde para o senhor. Agradeço muito o convite, estou sempre à sua disposição e um grande abraço aos seus ouvintes. Um grande abraço. Boa tarde. Boa tarde. Conversamos então com o Dr. Wagner Tadeu Ligabó. Ele atende na clínica ICESP e é cirurgião cardíaco e atende no ambulatório do Hospital São Vicente, na cidade de Jundiaí.